O asfalto tremia com o ronco pesado dos motores. 15 motos rasgavam a estrada velha. Um grito rasgou o vento. "Meu menino! Salvem meu filho!" Uma mulher saltou no meio da pista. Ela balançava os braços feito louca na frente do comboio. Pneus arrastaram no asfalto. Cheiro de borracha queimada subiu rápido. As 15 motos travaram a centímetros dela. A mulher agarrou o colete de couro do líder. Roupas sujas de poeira e desespero, o rosto banhado em lágrimas. Ela apontou para o fim da estrada. Uma caminhonete preta sumia na curva. O garotinho estava lá dentro. A polícia estava longe. O sistema não ia chegar a tempo. Aquela estrada deserta não perdoava a covardia. O líder olhou fundo nos olhos da mãe. Ele conhecia aquele terror. O instinto de pai falou mais alto. Ele baixou a viseira negra, bateu 2 vezes no tanque da moto. Era o sinal de caçada. Os motores urraram juntos. A justiça da estrada ia cobrar seu preço. Se você sabe que a família é sagrada e que gente de bem não vira as costas para a covardia, você está no lugar certo. Deixe seu like e inscreva-se. Faça parte dessa irmandade que protege quem precisa. Acelera com a gente. O cadeado pesado estalou forte na grade de ferro quando Marcos finalmente trancou sua oficina mecânica de motos. Era sexta-feira à noite e o cheiro denso de óleo queimado impregnava sua jaqueta de couro velha. Ele esfregou as mãos grossas com uma estopa suja de graxa após uma semana brutal de motores abertos e clientes apressados. As costas doíam pelo trabalho pesado, mas Marcos não reclamava porque o sustento da família vinha do seu suor honesto. Ele calçou as luvas gastas e girou a chave na ignição da sua Custom preta de 1.200 cilindradas. O motor rosnou grosso e fez vibrar o asfalto quebrado da calçada antes dele acelerar até o posto de gasolina na beira da rodovia. Os faróis amarelos cortaram a neblina rala onde seus irmãos já esperavam perto das bombas de combustível. Eram homens de cabelo grisalho e rostos marcados pela vida. Trabalhadores reais, como mecânicos, pedreiros e motoristas. Ninguém precisava falar nada, pois um acento firme de cabeça foi o suficiente para Marcos assumir a ponta da formação. O frentista recuou assustado com o barulho simultâneo de 15 escapamentos diretos enquanto eles engatavam a primeira marcha juntos. O comboio invadiu a rodovia estadual escura, com o vento frio batendo no peito como a única terapia desses homens. A estrada afastava o cansaço e as dívidas, transformando o asfalto no território sagrado onde não existia chefe nem injustiça. Havia apenas o giro alto dos motores e a força inquebrável da irmandade enquanto eles devoravam os quilômetros em absoluto silêncio. O plano era apenas rodar até a divisa do estado e voltar em paz, mas a estrada tem suas próprias regras implacáveis. A noite escura logo jogaria o desespero absoluto de uma mãe direto no caminho deles. Os 15 motores rugiram juntos e as motos pesadas dispararam rasgando a escuridão da rodovia. O choro da mãe desesperada ficou para trás enquanto a caçada implacável começava. O vento gelado açoitava as jaquetas de couro gastas dos veteranos. Os faróis amarelos rasgavam a neblina espessa e o cheiro forte de gasolina tomava conta do ar. O velocímetro cravou 160 por hora naquele asfalto cheio de remendos mortais. A distância encurtou rápido e as luzes vermelhas da caminhonete preta finalmente rasgaram a neblina. O motorista do veículo olhou pelo retrovisor e percebeu que a morte estava na sua cola. Ele entrou em pânico absoluto e cravou o pé no freio de uma vez só. A traseira pesada da caminhonete derrapou violentamente na direção exata das motos. Marcos usou a bota com biqueira de aço para chutar a lataria em movimento e evitar o esmagamento. A porrada pesada amassou a porta e fez o motorista perder o controle total da direção. O comboio de veteranos aproveitou a chance e fechou o cerco, formando uma parede de aço indestrutível. Sem saída na rodovia principal, o covarde girou o volante com força para uma estrada de terra esburacada. A caminhonete saltou um barranco e estourou os pneus dianteiros antes de bater forte numa árvore seca. Os motoqueiros frearam, rasgando a terra ao redor da poeira densa que subiu do impacto.
O silêncio durou 1 segundo, antes do vidro do motorista descer bem devagar. Um cano frio de espingarda apontou direto para o rosto de Marcos. O cano negro da espingarda tremia a 1 palmo de nariz de Marcos. O silêncio na estrada de terra era pesado, e o cheiro de pólvora barata já empesteava o ar. O sangue gelou nas veias, mas nenhum motoqueiro veterano recuou 1 milímetro sequer diante da ameaça. O farol alto da moto de Carlão explodiu direto no rosto do criminoso para cegá-lo. O covarde fechou os olhos e puxou o gatilho da espingarda no puro desespero. Um estrondo ensurdecedor rasgou a noite escura da rodovia. O chumbo quente estilhaçou a carenagem dianteira e o farol da moto de Marcos em 1000 pedaços. A Irmandade avançou na mesma hora com a fúria de pais protegendo seus próprios filhos. Correntes de aço pesadas e chaves de roda quebraram os vidros da caminhonete em segundos. Braços fortes agarraram o pescoço do sequestrador e o arrancaram violentamente pelo colarinho rasgado. Ele foi jogado na terra seca e imobilizado com botas pesadas pisando nas suas costas covardes. Marcos correu desesperado para a caçamba trancada, quando o barulho de líquido vazando chamou a sua atenção. O tanque de combustível estava rasgado na parte de baixo e a gasolina formava uma poça enorme. Faíscas da bateria amassada pipocavam perigosamente perto daquele rio de combustível altamente inflamável. A caminhonete ia explodir a qualquer momento e o menino chorava desesperado lá dentro. O cheiro de gasolina misturou com a fumaça preta que começava a subir do motor destruído. Marcos escutou o choro abafado da criança vindo lá de dentro da caçamba. O cadeado enferrujado não ia abrir e o tempo estava se esgotando rápido demais. As primeiras chamas lamberam o pneu traseiro com um barulho assustador de borracha queimando. O calor já batia forte no rosto suado de Marcos, mas ele ignorou o perigo. Ele gritou para Carlão segurar o agressor e correu até as ferramentas jogadas no chão. Suas mãos sujas de graxa agarraram um pé de cabra pesado feito de aço maciço. Ele correu de volta para a traseira da caminhonete e enfiou a ferramenta na dobradiça. Marcos travou os dentes e forçou o metal com toda a força do seu corpo. A veia do seu pescoço saltou enquanto o aço do carro começava a rasgar. O fogo cresceu rápido e abraçou a lataria lateral, aquecendo o pé de cabra violentamente. O metal queimava as mãos de Marcos através das luvas, mas ele não parou. Com um grito de raiva e força bruta, a porta traseira finalmente cedeu e abriu. A fumaça já tomava conta da caçamba escura onde o menino tossia encolhido no canto. Marcos mergulhou no calor insuportável e abraçou a criança com força contra o peito. Ele saltou da caçamba e rolou na terra seca com o menino protegido nos braços. Um estrondo absurdo sacudiu a estrada de terra quando a caminhonete finalmente explodiu. A onda de calor passou raspando, mas a criança estava salva e segura. A poeira da explosão ainda caía pesada quando um carro popular freou bruscamente na estrada de terra. A mãe desesperada saltou do banco do passageiro antes mesmo do veículo parar completamente. Ela correu tropeçando e caiu de joelhos na terra seca, abraçando o menino assustado. O choro aliviado dos dois abafou o estalo das chamas da caminhonete destruída. Marcos soltou o pé de cabra amassado no chão e respirou fundo, limpando o suor sujo de graxa. A missão estava cumprida e a criança voltaria para casa em segurança naquela noite. Longe do abraço, Carlão e os outros veteranos arrastavam o sequestrador covarde pelo asfalto quebrado até uma árvore grossa. Eles usaram as correntes de aço das próprias motos para amarrar o criminoso com força contra o tronco. O metal gelado apertava os braços dele, garantindo que não haveria nenhuma chance de fuga. Marcos encostou o rosto bem perto do bandido amarrado e deu seu último aviso com a voz grave. A polícia ia chegar logo, guiada pela fumaça preta que subia alto no céu. Até lá, ele ficaria preso naquela árvore, engolindo o medo e o próprio sangue. O líder virou as costas, caminhou até sua moto custom e o grupo inteiro ligou os 15 motores simultaneamente.
Eles aceleraram para longe daquela estrada esquecida e desapareceram na neblina fria como fantasmas de aço. A estrada velha não perdoa quem mexe com a família. A mãe, abraçada ao filho, nunca soube os nomes daqueles trabalhadores. Para os veteranos, o reconhecimento não importava. Eles voltaram exaustos para suas casas humildes. Na segunda-feira, as ferramentas pesadas voltariam para suas mãos cheias de calos. Quanto ao sequestrador amarrado na árvore, a polícia só o encontrou na manhã seguinte. O frio castigou a madrugada inteira e o pânico o quebrou por dentro. O covarde chorou implorando aos policiais para ser levado para a cadeia. A prisão era o paraíso comparada à justiça do asfalto. Quando a lei demora, pais de verdade aceleram para fazer o necessário, porque quem mexe com o filho de um, mexe com todos nós. Se você não vira o rosto para a covardia, essa irmandade é sua. Deixe o like, inscreva-se no canal e fortaleça a nossa frota. Acelere com a gente para a próxima caçada.